estamos começando aqui a nossa live de hoje. Hoje é um pouquinho diferente, vou esperar vocês irem entrando porque a gente possa falar mais ou menos como vai funcionar hoje, tá bom? Então vou esperar mais uns minutinhos enquanto vocês vão entrando, tá bom? E aí a gente dá início ao nosso grupo de oração. Seja muito bem-vindo, você que acabou de entrar, ainda não tá aparecendo pra mim quem tá chegando, mas me dá uma boa noite aqui nos comentários pra gente se conhecendo, pra saber quem é você, não é mesmo? Então boa noite, seja muito bem-vindo. Vou dar mais um tempinho aqui, enquanto vocês vão entrando. E você que já entrou, vai preparando... Ah, foi Paulo. Boa noite, Paulo Jefferson. Então vamos aguardando. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de oração. Hoje é um pouco diferente a nossa live, hoje não é terço, hoje é o grupo de oração mesmo. Então por isso que a gente está chegando um pouquinho mais cedo. Então seja muito bem-vindo, deixa aqui o seu boa noite para eu saber quem você é, a cidade que você fala, porque aqui o Kairos está até internacional, já chegou até na Espanha. Então eu quero saber de onde que você é, deixa o seu boa noite para eu ver que você está aqui online. O Eric... Muito boa noite, Eric. Desde já te agradeço pelo som que você fez aqui pra mim, que eu vou usar daqui a pouquinho. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você, seu dom. Então, vamos aguardar aqui mais uns minutinhos, porque assim, durante a semana, o pessoal tá acostumado que a gente começa mais tarde. Aí no sábado, o pessoal demora um pouquinho pra entrar, porque é sábado, né? E aí a gente começa mais cedo, aí até todo mundo se situar. Então, você que tá entrando agora... deixa o seu like, compartilha a live aí, porque hoje Deus quer falar. Eu tomei umas porradas na cara enquanto eu tava rezando pelo grupo de hoje. E eu imagino que todo mundo vai se sentir impactado, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, né? Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Evelyn, do grupo de oração Jovem Kairos. Com a graça de Deus, estou na coordenação deste grupo neste tempo. E nós nos encontramos todos os sábados, 20h30, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Mas como ainda estamos em quarentena, nós estamos nos encontrando aqui pelo Facebook. Então é uma graça de Deus estarmos podendo levar, tornando o Espírito Santo conhecido em tantos outros lugares. Porque às vezes na igreja a gente fica só no nosso mundo e acaba esquecendo de buscar quem está lá fora. E com a graça de Deus, apesar de todos os pesares durante a pandemia, isso tem nos proporcionado coisas que a gente nunca imaginou viver. Então tem sido muito bom, tem sido muito produtivo, temos recebido tantos testemunhos e tem sido muito bom. Já ver se já mandaram aqui divulgando a live? Acho que não, né? Mas vão mandar, eu espero. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Estamos dando início ao nosso grupo de oração. Para vocês que estão chegando agora e não sabem, nós sempre durante o grupo de oração a gente usa a palavra de Deus. Então você pode ir pegando a sua, que já a gente vai rezar junto, tá bom? Então eu vou falar brevemente aqui os nossos avisos, a nossa programação de quarentena, porque eu já enrolei bastante. E aí, pra gente de fato começar. Jussara Lopes, muito boa noite, seja bem-vinda. Gente, pode ir compartilhando essa live, porque muita gente precisa ouvir hoje o que Deus quer pra falar. Se vocês perderam, pra quem perdeu sábado passado a gente falou sobre que o Senhor perscruta os nossos corações, com o Salmo 138, né? E que sobre os nossos pecados, que o Senhor nos escolhe mesmo apesar de todos os nossos pecados. E hoje a gente vai falar um pouquinho diferente o tema, mas vai ser tão bom quanto, beleza? Mafé acabou de entrar, seja muito bem-vinda. Então eu vou falar aqui a programação de quarentena, enquanto o pessoal vai divulgando, o pessoal do grupo de oração vai divulgando nos grupos que tá tendo live. E vão deixar nos comentários aqui fixado as nossas redes sociais, beleza? Algum serve, por favor, faça isso, muito obrigada. E então vamos lá. Segunda a sexta-feira, nossa programação de quarentena funciona assim: segunda a sexta, às 21h15, a gente reza o Santo Terço Mariano. Segunda a sexta, lá no Instagram, @God_Kairos_. A gente reza o Terço da Misericórdia às 15 horas. Toda terça tem vídeo novo no nosso canal do YouTube, que é Grupo de Oração Jovem Kairos, assim como tá nesse Facebook. Às terças a gente posta vídeo de reflexão e às quintas a gente reposta as lives do grupo de oração. Então, se você quiser compartilhar com alguém, vai lá, compartilha, porque vai ser muito legal. Maratonar, se não estiver fazendo nada, maratonar o canal, que tá bem legal. Nós temos um grupo de crescimento espiritual chamado Kairos Pray,
no WhatsApp. Só os servos moderam esse grupo e ele tem o intuito de nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Então a gente partilha oração, a gente partilha dica de vídeo, de filme, de livro, breves reflexões que a gente acha interessante. Então, se você não tá lá tem conteúdo exclusivo. Então, se fosse você, eu entrava. E se você já tá lá, convida outras pessoas para fazerem parte, porque vai ser muito rico. Gente, fala pra mim, tirando a música de fundo que tá agora, passando um carro de funk, mas a gente, Jesus abençoa. Me fala aí se o som tá legal aí pra vocês, se tá muito alta a música de fundo, que aí a gente ajusta aqui. Uma Fê disse oi de novo, amiga. Oi de novo. Oi, tia Cícera, muito bem-vinda. Uma boa noite pra você. Então, sejam todos muito bem-vindos, gente. Nós vamos dar início. Então, eu quase esqueci, né? Quase esqueci de falar que a gente tem o nosso número de WhatsApp, todas as nossas outras redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato conosco, pra gente ter um contato mais próximo. Se você quiser partilhar, dar algum testemunho, ou precisar de ajuda com alguma coisa, nós estamos aí, beleza? Bom, com fé em Deus, essa música que tá lá fora vai parar, eu espero, porque justo hoje tava um silêncio, mas amém, vai dar tudo certo, gente, eu espero. Bom, hoje a gente vai partilhar o tema, se vocês viram na imagem, hoje a gente vai partilhar sobre, gente, tá difícil, sobre dedique sua juventude a uma fé autêntica. E é sobre isso que a gente vai rezar hoje, meditar hoje. Então vamos dar início ao nosso grupo de oração, que vai dar tudo certo. Esse som vai parar, eu espero. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vinda, Nai. Gente, obrigado pelo feedback para quem me respondeu aí. Eu vou pôr o meu fone, porque eu acho que tá muito alto esse som. Enfim. Bom, vamos começar então. Eu peço para que neste momento você possa ir fechando seus olhos e você possa ir se concentrando. Esqueça todos os barulhos que estejam do lado de fora da tua casa ou dentro da tua própria casa. Você possa se colocar numa posição confortável, seja sentado na sua cama, numa cadeira, enfim. Chama sua família, reúne sua família e vamos de fato nos concentrar naquilo que Deus tem para nós nesta noite e que de fato nós possamos adentrar no mistério de Deus, nos concentrarmos naquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite e desde já nós possamos ir pedindo perdão ao Senhor por todas as vezes em que a gente não foi fiel com a nossa fé, pedir perdão por todas as vezes em que a gente não cumpriu com o nosso papel de cristão, por todas as vezes em que nós não fomos autênticos, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes em que a gente disse uma coisa e não cumpriu, pelas vezes em que a gente julgou, pelas vezes em que a gente falou mal do outro, pelas vezes em que o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar não foi condizente com aquilo com que Jesus nos ensinou. Vamos pedindo perdão ao Senhor, recordando de toda essa semana que se passou, de todos os nossos pecados que a gente cometeu contra nós, contra o nosso próximo, contra Deus, e que com certeza não agradaram o coração do Senhor e que nem feriu a nossa consciência, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que aquilo machucou seu coração e foi como se fosse outro prego na cruz que a gente pregava a Jesus. Vai pedindo perdão ao Senhor. Pedindo perdão ao Senhor pelas vezes em que a gente levantou a voz para o outro. Pedindo perdão ao Senhor pelas vezes em que a gente falou mal do nosso sacerdote. Falou mal do nosso chefe do trabalho. Pelas vezes em que a gente falou mal de algum amigo. Pelas vezes em que a gente murmurou porque a vida não estava fácil, ao invés de nos apegarmos e confiarmos em Deus, nós simplesmente reclamamos, nós viramos as costas e nós resmungamos. Vamos pedindo perdão ao Senhor pelas vezes em que a gente colocou tantas outras prioridades na frente do Senhor e que machucou a Deus. Onde a gente colocou talvez os estudos da faculdade, o trabalho, um problema financeiro, um vício na frente do Senhor. Pelas vezes em que a gente
não confiou no Deus que nos ama, pelas vezes em que a gente não aceitou o amor de Deus, porque nos sentimos incapazes. E ao invés de nos humilharmos perante Deus, pedindo o seu perdão, nós agimos como soberbos e simplesmente voltamos as costas ao Senhor. Vamos pedir perdão, pedir perdão pelas vezes em que a gente faltou aos nossos compromissos, em que a gente fez as coisas de má vontade, de qualquer jeito. Pedir perdão pela nossa falta de ordem, pela falta de zelo. Pedir perdão ao Senhor pelos nossos atrasos. Pedir perdão não só pelos atrasos em que a gente deixou alguém esperando, mas às vezes em que a gente deixou Deus nos esperando. Porque nos comprometemos em ir à missa e não fomos, ou chegamos atrasados e não nos concentramos e não meditamos na palavra de Deus, no sacrifício de Deus. Porque a gente possa pedir perdão ao Senhor por todas as nossas falhas, por todas as nossas misérias. Pedir perdão ao Senhor por todas as nossas omissões, por todas as nossas mentiras, pelas mentiras que a gente disse aos outros, pelas mentiras em que a gente disse a Deus, pelas falsas promessas que fizemos a Ele, pelas mentiras que nós criamos a nós mesmos, pelas máscaras que nós colocamos em nós para que as pessoas não enxergassem quem de fato nós somos. Que nós possamos pedir perdão a Deus, a esse Deus de bondade, a esse Deus amoroso que nos acolhe, e que nós possamos ir pedindo a graça do Espírito Santo, para que esse Espírito Santo possa vir nos libertar, para que o Espírito Santo possa vir nos consolar de todas as coisas que tem nos tirado da presença de Deus, que tem tirado o nosso foco, que tem nos tirado dos trilhos que nos levam até o céu. Vem pedir que esse Espírito Santo possa fazer mover todas as coisas em você, que o Espírito Santo possa mover a sua realidade no seu trabalho, mover a realidade na sua casa, que o Espírito Santo possa mover todas as coisas dentro de ti, os seus pensamentos, mover o seu falar, mover o seu ouvir, o seu agir, o seu pensar, para que, de fato, em tudo, o Espírito Santo quem possa nos santificar. Que assim como o Espírito Santo fez com que todos aqueles apóstolos estavam reunidos na sala do cenáculo com medo, mas orando, nós possamos pedir que esse Espírito Santo possa nos moldar de uma tal forma que nos faça mover, que nos faça sair do nosso comodismo, que nos faça sair da nossa preguiça, que nos faça sair da nossa lentidão, e de fato irmos ao encontro de Deus, e de encontro com a vontade de Deus, e de encontro com aquilo que a nossa fé nos mova, de uma tal forma que já não sejamos mais nós quem vivamos, assim como diz São Paulo, mas seja o próprio Cristo que vive em nós. Então que você possa pedir que esse Espírito Santo possa vir em você, mudar tudo, se abandone de fato, se entregue de fato à vontade de Deus, se entregue de fato ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer de ti morada, para que Ele possa fazer de ti templo vivo, e que Ele possa fazer você mudar, de fato ter uma concreta, diária, onde que nós possamos todos os dias decidir, na verdade, que todos os dias nós possamos nos decidir por Deus, nos decidir a não mais pecar, nos decidir a não mais falar mal dos outros, a não mais murmurar, a não mais xingar, mas de fato viver aquilo que Deus nos ensina a viver. Vai pedindo, vem Espírito Santo, vem fazer o seu mover em mim, vem fazer o seu mover na minha vida, porque eu preciso de ti, porque eu dependo de ti. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem mover em mim, vem me mudar, vem fazer a tua vontade na minha vida. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está
aqui para consolar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Se você sabe, canta. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vai pedindo para esse Espírito Santo mudar a sua mente, mudar o seu coração, mudar a sua realidade. Vem pedir para que esse Espírito Santo possa mover tudo aquilo em que você já não tem mais esperança, aquilo que você já está desanimado, aquilo que você já está cansado de viver. Vem pedir para que esse Espírito Santo possa trazer o ardor pela vida, o ardor pela fé, naquele em que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe. Vai pedindo para que o Espírito Santo possa mudar você por inteiro. Não se entregue por migalhas, não se entregue em porções pequenas a Deus, mas se entregue inteiramente ao Senhor, inteiramente ao Espírito Santo para te mover. Vai pedindo, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Oi, alabashiri de candra, alabashiri de alabashiri de alabashiri de shiro alabashiri de alabashiri de. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vem, Senhor, nos moldar, vem, Senhor, mover todo o nosso ser, vem nos fazer andar em direção a Ti, andar em direção à Tua vontade. Derrama Teus dons, derrama os Teus carismas e nos capacita, Senhor, e nos capacita. Que nós possamos fazer um momento de silêncio, deixando o Senhor falar, deixando o Senhor agir nos nossos corações. Se permita ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para mudar a tua vida. Senhor, de novo me dá a mesma emoção que nós tivemos na nossa intercessão, onde muitas pessoas que estariam assistindo essa live estavam cansadas, angustiadas, como se estivessem carregando fardos super pesados diante das circunstâncias que a gente tem vivido nesta pandemia. E o Senhor quer dizer para você nesta noite que é nele que você tem que depositar todas as suas coisas para que Ele possa tornar o seu fardo leve.
Então confia nesse Deus que te ama, este Deus que quer te consolar, este Deus que quer cuidar de ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Rogai por nós. O nosso grupo de oração se inicia na presença de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém! Gente, seja muito bem-vindo vocês que foram entrando na live. Eu tava rezando aqui, eu não vi, né? Seja muito bem-vindo Nelson, seja muito bem-vindo Valdo Antunes, seja muito bem-vinda Daiane, a Dai do JNL. Gente, sejam muito bem-vindos. Mil desculpas por este funk que tá tocando aqui no fundo, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas assim, tá me incomodando muito. Eu espero que não tire o foco, que o foco hoje não é o funk, né? Eu espero que as pessoas deveriam estar cumprindo a quarentena, vão para suas casas, e em nome de Jesus isso vai parar, amém? Bom, como eu falei no início da live, hoje é grupo de oração, hoje não é o terço, então já é um pouquinho diferente, onde a gente canta, onde a gente reza, onde a gente partilha. E hoje a gente vai partilhar o tema, que eu não sei se vocês viram aí quando iniciou a live, se chama Dedique sua juventude a uma fé autêntica. Não que esse tema seja voltado apenas para os jovens em si, mas para todos nós, até porque no nosso grupo de oração a gente tem a tia Laide, que é uma jovem de quase 85 anos. Então, a juventude é para todos, que nós, apesar da idade, que a nossa alma seja jovem, porque o Senhor vem para aquele que é puro como criança. Então, que a nossa alma seja jovem. Bom, então vai pegando aí a sua Bíblia. Boa noite, Santina, seja muito bem-vinda, que já a gente vai usar a palavra de Deus. Mas primeiro, eu quero contextualizar um pouco vocês sobre o que é autenticidade. Boa noite, Valentina, seja muito bem-vinda também. Nós estamos aqui começando o nosso grupo de oração. Se vocês puderem ir pegando a Bíblia de vocês, já a gente vai rezar com a palavra, tá bom? Meditar aqui na palavra. Então, hoje a gente vai falar de dedique sua juventude a uma fé autêntica. Lembrando que não é a juventude apenas na questão de idade, gente, é questão de alma, que a gente seja sempre jovens, porque o Senhor gosta de jovem, tipo, que a gente tem uma alma jovem, porque o jovem é criativo, o jovem é pra frente. Então, independente da nossa idade, que nós sejamos sempre como jovens, né? E a gente vai falar primeiramente sobre o que obrigada, Mafê falou que dá pra ouvir o funk, mas tá bem baixo agora, bendito seja Deus. Eu espero que continue assim, porque aqui pra mim tá muito alto, mas... Gente, eu sou totalmente desfocada, mas o Senhor vai agir. Então, hoje a gente vai falar sobre primeiro, né? A gente tá falando de fé autêntica, mas o que é ser autêntico? Autêntico é aquele que é legítimo. Autêntico é aquele que é verdadeiro, aquele que é sem imitação. E será que de fato a gente tem sido legítimo quando a gente diz que a gente tem uma fé autêntica? Será? E a gente vai destrinchar isso ao longo do tema de hoje, porque assim, o contrário de ser autêntico é ser forçado, é ser falso, é ser ilegítimo, é ser fingido. E muitas vezes durante a nossa caminhada de fé, a gente passa por esse caminho de ser meio fingido naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente age. E às vezes a gente não tem levado uma fé digna de ser autêntica. E aí, vamos entrar agora de fato na palavra, para que a gente possa meditar sobre a autenticidade um pouquinho depois. Só queria pontuar primeiro o que era ser autêntico, para a gente poder depois destrinchar sobre o nosso ser autêntico enquanto a nossa fé, enquanto cristãos. Então eu peço para você abrir em 1 Timóteo, capítulo 4.
Se algum dos servos puder colocar aí nos comentários, 1 Timóteo, capítulo 4. Tá lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, tá lá no finalzinho. Uma carta de São Paulo. Vou esperar aí um pouquinho vocês acharem na palavra, enquanto colocam aqui nos comentários 1 Timóteo, capítulo 4. Enquanto vocês vão procurando aí na Bíblia, vou falando aí pra você que tá chegando agora. Hoje é grupo de oração. Seja muito bem-vindo. Se deixe tocar pelo Espírito Santo, que ele tem muito pra falar pra nós hoje. Amém? Bom, ainda não carregou aqui pra mim se algum servo colocou, mas é 1 Timóteo, capítulo 4, que tá lá no finzinho da Bíblia. Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Diz assim na palavra: O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado por Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercita-te na piedade. Há pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar: que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução. Não descuides do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do colégio de presbíteros. Desvela-te por estas coisas. Nelas, persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições, porque assim fazendo, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dê um beijo apaixonado na palavra de Deus, que é o próprio Deus falando a nós. E essa é a palavra de Deus que nós iremos meditar hoje. Boa noite, Regina, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui começando a nossa partilha do grupo de oração e a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso que a gente acabou de ler. Então, contextualizando vocês, essa leitura é de uma carta de São Paulo a Timóteo. E quem era Timóteo, né? Timóteo era um fiel discípulo de São Paulo, que o São Paulo confiou a ele uma igreja local para que ele pudesse ali ordenar algumas coisas que estavam meio erradas por lá, e para que as pessoas pudessem andar de acordo com o ensinamento de Jesus. E Timóteo, ele tinha pouca idade, assim como a gente diz aqui no versículo 12, que ninguém despreze a tua jovem idade, porque apesar da jovem idade, ele tinha conhecimento suficiente para poder ensinar aquele povo, para instruir a igreja. E aqui a gente pode ver o protagonismo que São Paulo dá a Timóteo. E é assim que nós devemos tomar esse chamado, sendo protagonistas, mesmo com a nossa pouca idade, mas sermos protagonistas da nossa vida, protagonistas daquilo que a gente diz, protagonistas daquilo que a gente de fato vive.
E aí, vamos destrinchar agora, um pouquinho por vez, estes versículos. Então, lá nos versículos, a partir do versículo 1, diz, né? O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Então, nesses primeiros versículos, a gente pode perceber que muitas coisas que são ditas aqui sobre renegar a fé, sobre renegar a própria fé, renegar o casamento, isso são temas muito atuais, que apesar de terem sido escritos há quase 2000 anos atrás, ainda assim é muito atual. E enquanto a gente tem visto as pessoas perdendo a fé, as pessoas caindo em crenças que são contra aquilo que Deus fala, aquilo que Jesus deixou a nós, o quanto a gente tem visto as pessoas se perdendo por conta de divórcios, porque as pessoas já não conseguem mais viver o casamento, sendo que o casamento, como sacramento fundamentado pela igreja, ele é indissolúvel, então não pode haver um divórcio. Onde a gente vê as pessoas caindo na apostasia, onde a gente vê as pessoas deixando de acreditar no próprio Deus, onde a gente vê tantas pessoas jogando regras para cima de nós, a sociedade jogando regras para cima de nós, como se aquilo fosse correto. A gente vê muitas coisas erradas se tornando bonitinhas num discurso que nos ilude e nos faz cair em tantos erros. Muitos deles, por exemplo, o aborto, onde fere vida, onde Jesus já fala, né, não matar. Então, o aborto já fere este mandamento, e ainda assim, hoje em dia a gente encontra no discurso meu corpo, minhas regras, o motivo para que a gente possa matar o outro. Isso se torna normal nos nossos dias de hoje. E tantas outras coisas mais que a gente vai vendo ao longo da nossa cultura do descartável, onde a gente apenas tem usado as pessoas para o nosso próprio egoísmo, né? Porque tudo a gente quer que as pessoas façam a nós, mas a gente não faz a elas. E a cultura que a gente vive no mundo de hoje é meu corpo, minhas regras, o sexo desregrado em qualquer instância da vida, fora da vida matrimonial. Porque aos olhos de quem está fora da igreja, isso é caretice. E muitas vezes dentro da própria igreja, isso também é caretice, porque a gente não busca, de fato, estudar a nossa doutrina e entender aquilo que a igreja nos pede. E a gente vai vivendo como cristãos mornos, ou muitas vezes nem cristãos, como a gente até citou, né? Tantas pessoas que perderam a sua fé, tantas pessoas que deixaram de estar na igreja. E a gente vai caminhando neste mundo onde tudo é objetificado, onde o individualismo está acima de tudo, onde hoje em dia se prega mais o amor próprio do que o amor ao próximo. E a gente está caminhando assim. E é isso que diz, né, nesses primeiros versículos, que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, que daríamos atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. E que doutrinas têm sido essas que têm nos tirado de Deus nestes últimos tempos? Marcados também pela hipocrisia de mentirosos, porque muitas vezes nós mesmos somos os próprios mentirosos por viver aquilo que a gente fala uma coisa, mas a gente vive outra. E a gente tem vivido nestes tempos. E aí, partindo para os versículos 5 e 6, diz assim, a partir do versículo 4, na verdade, né? Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, tudo aquilo que Deus cria é bom.
E a gente tem que viver aquilo que Deus cria, porque a gente sabe que se for algo que a gente criou, que a gente fez, de fato não vai ser 100% bom, por mais boa que seja a nossa intenção. E a gente tem que viver aquilo que Deus criou a nós. O que Deus criou para nós? Deus criou o mundo para nós, o céu, a terra e tudo que nela existe. Deus deixou a sua palavra, Deus deixou a sua santa igreja. E tudo isso é bom para nós. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. É a partir da oração, é a partir de se debruçar na palavra de Deus, de meditar a sua palavra, que a gente vai conseguindo enxergar tudo aquilo que é doutrina ruim que chega até nós e que muitas vezes nos impede de estar perto de Deus, muitas vezes nos impede de viver uma fé autêntica. Então, dizendo mais à frente, com as palavras, vivendo nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, qual a fé que a gente tem vivido? A fé no Jesus Cristo ressuscitado ou a fé do mundo que nos diz o que é certo e o que é errado? Quem nós temos seguido? O Cristo que morreu por nós? Ou talvez por algum famoso? Ou talvez por alguma pessoa pública que diz algo na televisão e a gente toma aquilo como verdade? Ou talvez por aquele vizinho, aquela vizinha, aquele amigo ou aquela amiga que fala alguma coisa pra nós e a gente toma aquilo como verdade? Que fé que a gente tem vivido? De fato. Um pouquinho mais pra frente, nos versículos de 7 a 8, diz assim: rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercita-te na piedade. A pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Então, a gente tem que caminhar de acordo com aquilo que Deus nos diz, assim como a palavra já nos diz. Para a gente se exercitar na piedade. O que é exercitar a piedade? É só a piedade em se compadecer do outro? Talvez sim. Mas também tem a piedade de se dobrar de joelhos a Deus e orar e clamar com piedade, com fé, com humildade. Muitas vezes a gente não sabe como pedir a Deus. Pelo menos dê o passo de pedir a Deus essa fé, de pedir a Deus essa piedade, de pedir a Deus a humildade. A humildade de saber viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Porque muitas vezes a gente aprende tantas coisas dentro e fora da igreja, mas a gente não pede a Deus para que Ele clareie a nossa mente, para que Ele clareie, nos dê sabedoria, nos dê inteligência para filtrar aquilo que de fato é certo para nós. E a gente muitas vezes não exercita as virtudes que o Senhor nos dá com o seu Santo Espírito. Ou muitas vezes a gente também não busca conhecer ainda mais a Deus, que é um outro ponto que está dizendo aqui na palavra que a gente já vai ler. E o que é de fato a fé? Alguém sabe me dizer o que é a fé? A fé é a convicção naquilo que a gente acredita. Eu já perguntei anteriormente. Temos acreditado em qual fé? Qual convicção que a gente está tendo? Naquilo que nós mesmos criamos como fé? No Deus vivo, que apesar de não vermos, Ele se encontra vivo? Ou na fé dos outros, que nos impõe aquilo que nós devemos acreditar? Que fé que a gente está vivendo de fato? Os versículos seguintes diz assim: fiel é esta palavra, tá? A partir do versículo 9. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo,
Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar. Então é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. A nossa fé é acreditar nesse Deus vivo. A nossa fé é acreditar naquele que nos salvou, nos remiu dos nossos pecados. E é esta fé quem tem que nos dar a esperança de sermos impulsionados a viver radicalmente, gente. A viver radicalmente. Porque muitas vezes a gente age como pessoas mornas. A gente age como se aquilo que a gente vivesse fosse o certo, mas a gente não para pensar se aquilo de fato está agradando o coração de Deus. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é certo, não é de fato certo. Tem tantas outras coisas por trás. Ainda mais se nós formos influenciados por tantas outras coisas. E aí, o apóstolo vem ensinar assim: eis o que deves prescrever e ensinar, que ninguém despreze a tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução. Não descuides do dom da graça que há em ti. Um pouquinho mais para frente diz assim: desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições, porque assim fazendo, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Então o próprio apóstolo diz para nós que nós devemos ser modelos sendo fiéis no modelo da palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Em tudo nós devemos ser firmes. E não esperando ser firme numa fé passiva, esperando Deus numa fé passiva que não faz nada, mas sendo firmes ativamente, estudando. Opa, que meu celular quase caiu aqui, peraí, gente. Estudando a palavra de Deus, meditando sobre os ensinamentos de Deus, buscando conhecer a vida dos santos, buscando não ficar na mesmice. E ainda diz também o apóstolo: aplica-te à leitura. Quantas vezes nós somos preguiçosos e nós não queremos ler? A gente lê às vezes tantas notícias fakes aí pela internet, mas a gente não para 5 minutos para ler a liturgia do dia, o evangelho, aquilo que Deus tem para falar a nós na palavra. E o apóstolo vem dizer a nós: aplica-te à leitura. Sejam fiéis no modelo na palavra de Deus, na conduta, naquilo que a gente faz. Ser modelo na caridade, no amor ao outro, na doação ao outro. Na fé, naquilo que a gente acredita, ser modelo naquilo que a gente acredita. Se a gente não conhece, se a gente não estuda, se a gente não busca conhecer a fé que a gente vive, do que a gente vai falar para o outro? O que a gente mesmo vai viver? Porque o falar não é falar apenas no falar as palavras, mas falar através daquilo que a gente faz, no nosso agir, no nosso gesto. Como é que a gente vai ser modelo se a gente não conhece aquilo que a gente tem que fazer? Ele diz, né? Desvela-te por estas coisas, ou seja, aplica-te nessas coisas. Seja fiel a estas coisas. Vigia a ti mesmo e a doutrina, persevera. E a gente muitas vezes cai no primeiro tropeço, cai na primeira preguiça e não volta mais. Mas é aquilo que a gente sempre fala: caiu, levantou e continua. A fé é isso. Se a gente acredita em Deus, a gente vai fazer de tudo para fazer aquilo que Deus quer. Mesmo que talvez hoje eu não esteja com vontade, eu faça sem vontade. Porque a fé é isso, a fé é nos mover a fazer algo que nos tira de nós mesmos, mas por algo bem maior que isso. E é ser modelo. A gente tem sido modelo? Tem sido modelo na nossa casa? A gente tem sido modelo no nosso trabalho? A gente tem sido modelo onde a gente estuda? Porque é muito fácil falar: eu sou católica, eu sou cristã, eu acredito em Jesus, que Jesus morreu na cruz, mas a gente tem feito aquilo que o Senhor ensinou a nós? Temos sido cristãos autênticos? Porque muitas vezes
A gente fala, mas é só da boca pra fora. A gente fala, ame o próximo, beleza. Só que aí a gente chega em casa e a gente não respeita os nossos de casa. E aí a gente tá no trânsito, aconteceu alguma coisa ruim, a gente xinga o motorista, a gente xinga o pedestre, a gente xinga o motoqueiro, a gente chama pra briga. E a gente tá pedindo pro outro amar o próximo, mas nós não estamos amando o próximo. Ou então, a gente fala assim, nossa, fulano faz muita fofoca. Só que eu vou lá e tô falando mal da vida de outra pessoa. Que cristã eu tô sendo? Tô lá na igreja, cantando, servindo a Deus, mas aí eu chego em casa e tô fazendo tudo aquilo contrário ao que Deus ensinou. E isso não é ser cristão autêntico. Isso não é ter uma fé firme. Isso, na verdade, é cair na primeira queda e desistir, gente. Tantas vezes a gente encontra na igreja pessoas que julgam o outro. Isso é muito normal, até porque o mundo também nos julga. Então, aquilo que a gente faz no mundo, muitas vezes a gente leva pra igreja. Quantas vezes a gente julga o outro porque, nossa, fulano não dá o dízimo. Mas aí eu, passando ali por um morador de rua que me pede dinheiro, uma esmola, eu não dou. E aí, tô falando do irmão lá que não dá o dízimo, mas eu também não tô ajudando o irmão de rua. Tô sendo igual ou pior que o irmão que não dá o dízimo. A gente faz tantos julgamentos relativos porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo pro outro, falar que fulano não é cristão de verdade, só que a gente não observa que a gente às vezes também não é cristão de verdade, porque a gente não dá bom dia pro porteiro, que a gente não dá bom dia pro motorista, pro cobrador que a gente pega o ônibus, que a gente pisa no pé do outro e não pede desculpa, ou que a gente acha que os outros têm a obrigação de pedir desculpa para nós, sendo que na verdade muitas vezes somos nós os errados. E aí, temos sido cristãos? Cristãos em apontar o dedo? Isso não é cristão. Então que só fala da boca para fora, isso não é ser cristão de verdade. Cristão de verdade é aquele que de fato se sai de si mesmo para viver a vontade de Deus e vive a radicalidade do evangelho. Porque Jesus diz, né? Larga tudo, deixa a mãe, deixa pai, deixa a família, irmão, amigo, e me siga. E ainda assim, acreditar que, mesmo não sabendo como vai ser o futuro, é ter uma fé em Deus, de que Ele vai fazer de nós verdadeiros cristãos, que estamos indo de acordo com aquilo que Ele pede a nós. Nós somos como passageiros nesta vida, como se a gente estivesse num trem, com destino ao reino de Deus. E muitas vezes a gente se distrai com a paisagem. Lê-se aqui nos parênteses, a paisagem é tudo que o mundo nos oferece. Uma música que deprava alguém, ou que só fala de traição, ou que só fala disso, ou que só fala daquilo. Um filme, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve de ruim, aquilo que a gente fala de ruim, todos os nossos sentidos. E essa paisagem muitas vezes nos deslumbra e faz com que a gente não observe direito para onde a gente tem que chegar, o foco que a gente tem que chegar, que é o reino de Deus. O que acontece com esse trem? Esse trem descarrilha, ele sai dos trilhos, nos impedindo de fato de chegar onde nós devemos chegar. Como é que você tem dirigido o trem da sua vida? Você está deixando se deslumbrar pela paisagem? Ou você está tendo foco? O foco que é chegar ao reino de Deus. Tem sido impulsivo, como muitos adolescentes? Nossos jovens são impulsivos, são rebeldes, se dão de acordo com o momento. E muitas vezes isso é bom, muitas vezes isso é ruim. É bom quando o jovem, sem medo, faz as coisas sem se questionar, se for coisas boas. O ruim é quando isso te leva para o mau caminho. Como está sendo a sua juventude da tua alma? Você está exercitando a sua fé? Você está de fato contribuindo para ter uma fé autêntica? Tem estudado, tem procurado conhecer mais a Deus? Ou está sendo preguiçoso e deixando as coisas de lado? Ou só está falando da boca para fora, mas não está vivendo aquilo que Deus está te pedindo para viver?
Você tem tido vergonha da tua fé? Às vezes a gente passa por diversos momentos na vida em que a gente tem vergonha de falar que é cristão, de falar que vai pra missa todo domingo, de falar que serve num grupo de oração, ou de falar que acredita em Deus. A gente tem vergonha se a gente tá num ambiente em que as pessoas talvez não vivam aquilo que a gente vive. Você tem tido vergonha da sua fé? Você está de fato vivendo a sua fé? Tem de fato sido cristão autêntico? Tem dedicado a sua juventude em conhecer mais a Deus para poder anunciar sem medo ao Deus vivo? Como tem sido essa jornada? Como tem sido essa sua viagem no trem? Hoje é dia 13 de junho, né? E a igreja celebra a vida de Santo Antônio de Pádua, mais conhecido, o Santo Antônio de Lisboa. O santo casamenteiro, que, deixa eu fazer uma correção aqui, ele não é casamenteiro, tá bom, gente? Na verdade, Santo Antônio, ele nasceu numa família de poder aquisitivo, se eu não me engano, posso estar enganada e confundindo com a história de São Francisco, mas, se eu não me engano, ele nasceu numa família com poder aquisitivo, assim, e ele largou tudo para servir a Deus. Entrou para uma ordem religiosa, né, a ordem franciscana, onde vivia a pobreza, onde vivia para ajudar os outros. E ele morreu muito cedo, morreu com 36 anos de idade, jovem. Só que, mesmo sendo tão jovem, ele dedicou a juventude dele a ser um cristão autêntico, que defendia a sua fé, tanto que a língua de Santo Antônio, ela se encontra incorrupta. Ou seja, não sei se é de conhecimento de todos, mas muitos santos da igreja, depois que eles falecem, depois de muitos anos, permanecem com o corpo sem modificações, né? Sem estar em estado de putrefação, que acontece quando a pessoa morre, é enterrada, depois só fica os ossos. E muitos santos, pela sua santidade, os corpos corrompidos. E de Santo Antônio foi a sua língua. Santo Antônio, ele era a palavra dele, ele era um ótimo pregador, e a palavra dele era como se fosse um martelo contra aqueles que falavam coisas contrárias à fé. E ele viveu verdadeiramente a sua juventude sendo um cristão autêntico, porque ele tinha uma fé autêntica. Lembrem-se que eu falei que era autêntico? Ser legítimo é ser verdadeiro. Porque o contrário do verdadeiro é o falso, é o hipócrita. E a gente tem sido quem? O cristão verdadeiro ou o cristão hipócrita, o cristão falso? Que exemplo de Santo Antônio nós de fato possamos viver uma fé autêntica. De fato nós possamos não falar com as palavras apenas da nossa fé, mas a gente possa viver a nossa fé naquilo que a gente é, na nossa essência, nas nossas ações, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ouve. Todos os nossos sentidos a gente possa inspirar a Cristo. Que a gente de fato possa se reconhecer pecador, porque nós somos, reconhecer que nós somos falhos, mas que nós possamos voltar. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. E quem é o primeiro amor? É Deus. Pedir perdão a Deus pelas nossas iniquidades, pelas nossas fraquezas, mas pedir a graça do Espírito Santo, para que a gente possa aniquilar as nossas vontades, aniquilar as nossas carnes e viver de acordo com o Espírito, para que nós possamos ter uma fé autêntica, para que deixamos de ser hipócritas e vivamos de fato aquilo que o Senhor nos ensinou. Que o Espírito Santo possa nos fazer sair do nosso comodismo, buscarmos viver a fé, buscando conhecer a nossa igreja, buscando conhecer mais a Deus, buscando conhecer os santos, e que isso possa ser o alimento da nossa alma, para que a gente de fato possa nos transformar, para que de fato nós possamos mudar a nossa vida, mudar a nossa história, para que no fim de tudo, o destino final do nosso trem seja de fato o paraíso. Amém? Então que você possa ir fechando seus olhos e ficando de novo, né, na posição mais agradável para você, para que a gente possa rezar.
rezar em cima de tudo aquilo que nós meditamos na noite de hoje. Que de fato nós possamos ir pedindo a graça do Espírito Santo para que Ele possa vir nos transformar, para que Ele possa aumentar em nós a virtude da fé, o dom da fé, que ela possa aumentar, para que ela possa crescer abundantemente em nós. Que de fato nós possamos morrer, deixarmos morrer o nosso eu, para deixar Cristo viver, para que sejamos verdadeiros cristãos, para que todos aqueles que nos vejam possam ver o próprio Cristo agindo em nós, no nosso falar, no nosso agir, que as nossas ações sejam voltadas para Deus. Isso só vai acontecer se a gente se permitir, pedir a graça de Deus para que Ele possa operar em nós tudo isso, mudar a nossa mentalidade, para que Ele possa tirar de nós a preguiça e o comodismo de muitas vezes buscarmos conhecer mais a nossa fé. Que o Espírito Santo também possa nos tirar do comodismo, de muitas vezes não anunciarmos a Deus por preguiça. Que o Espírito Santo também possa nos mudar, nos dar a coragem de fato vivermos aquilo que a gente prega, sem medo dos julgamentos, sem medo daquilo que o outro vai pensar, mas de pensar que aquele que a gente deve agradar é somente a Deus, não a nós mesmos. Vai pedindo essa graça: Senhor, me ensina a ser um cristão autêntico, ser um cristão verdadeiro, que cumpre com aquilo que o Senhor me ensina, que tem uma fé no Deus que é vivo, numa fé que tem um Deus que deu todo o seu amor por mim numa cruz, e que é isso que me move a falar de Ti, que me move a ser diferente, que me move a querer sair do meu comodismo, a sair da minha zona de pecado, que me move a querer largar meus vícios. Vem com Teu Espírito Santo me dar a certeza de que no fim de tudo eu posso chegar ao paraíso, não por medo do inferno, mas porque eu vivi uma vida reta, porque eu vivi sendo um cristão autêntico como Jesus me ensinou, e aí sim, no fim de tudo, receber o prêmio da vida, que é o paraíso de estar contemplando Deus. Me ensina, Senhor, a carregar meus medos e transformar tudo isso em fé. Uma fé não passiva, mas uma fé ativa, que se move no objetivo de querer agradar a Deus, por amor a Deus. Vem com Teu Espírito Santo tirar a minha mornidão, para que o meu sim seja sim e o meu não seja não, que eu renuncie às coisas do mundo, mas que eu possa devorar tudo aquilo que seja de Deus, para que eu tenha sede de Deus cada vez mais, para que apenas Deus possa me preencher, para que a minha fé seja convicção no Deus vivo, no Deus que me move, no Deus que me cuida, no Deus que me ama. Vem, Senhor, vem com Teu Espírito Santo, capacita-me a ser melhor todos os dias da minha vida, para Ti, para os meus, para mim. Me ensina a não ser covarde, me ensina a viver a minha juventude de acordo com aquilo que o Senhor sonhou. Tira, Senhor, o medo de não saber o futuro, o medo de não saber como as coisas vão ser, mas que o dom da fé me dê a certeza em Ti, de que tudo vai mudar, de que eu posso melhorar, de que eu possa de fato viver aquilo que eu prego. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Quero ao primeiro amor, esvaziar-nos de tudo, esvaziar-nos de tudo.
a ti o que mais nos atrai a esta terra. Queremos te amar com alma. Perdão, Senhor, reconhecemos nossa iniquidade. Reconhecemos, Senhor. Nossa iniquidade. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Que nós possamos pedir essa graça ao Senhor, de vivermos pelo Espírito, porque é Ele quem nos move, é Ele quem nos torna autênticos, é Ele quem nos mostra o caminho da santidade para vivermos a nossa fé. Que nosso coração esteja voltado para Deus, que a nossa fé seja voltada para Deus, naquele que é o único, é o verdadeiro. Que todas as falsas doutrinas, que tudo aquilo que o mundo prega, que não seja a vontade do Senhor, caia por terra. Que a gente possa se libertar das amarras de todas as doutrinas que já nos ensinaram que não seja de acordo com Deus, com aquilo que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos de fato crucificar a nossa carne, buscar a cruz de Cristo e sermos verdadeiros cristãos autênticos que amam aquilo que o Senhor nos ensina. Vem, Senhor, nos ensinar. Vem nos ensinar a carregar a nossa cruz. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Que você possa se deixar mover, se deixar andar de acordo com o Espírito. Que você viva e cele esse compromisso com Deus nesta noite. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu me comprometo a viver uma fé autêntica, a ser de fato um cristão que vive aquilo que fala, não apenas com a minha boca, com as palavras que saem da minha boca, mas eu quero viver com as minhas atitudes, viver com o meu olhar aquilo que o Senhor me ensina, viver através daquilo que ouço, através daquilo que falo, através daquilo que toco. Mas vem com teu Espírito Santo me ensinar a ser verdadeiro, me ensinar a ser um cristão, um bom cristão aos teus olhos. Por isso eu, agora você repete seu nome, por isso eu, Evelyn, me comprometo
a viver de acordo com o Espírito. Amém? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a Virgem Maria nos ensine a sua fé. A fé que ela tanto teve e depositou em Deus, em tudo aquilo que o Senhor tinha de planos para ela. E que de fato ela foi uma cristã verdadeira, autêntica. A primeira cristã, porque foi ela que carregou Jesus no ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós e mandai fogo. Santo Antônio, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos unidos na presença de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém! Amém, gente? Espero que vocês tenham gostado do grupo de oração de hoje. Eu já estourei todos os tempos possíveis aqui, mas bendito seja Deus. Espero que, assim como o Senhor... Eu brinquei no começo, né? Que enquanto eu rezava por hoje, o Senhor me batia muito, assim, em cada coisa que Ele tocava o meu coração. Porque como a gente sempre fala, nós somos os primeiros ouvintes para falar para vocês. Então o Senhor fala a nós, fala a você também. E eu espero que de fato a gente tenha se comprometido com Deus, a sermos fiéis, a sermos autênticos cristãos que anunciam a Deus com a vida. E como eu falei de exemplo de Santo Antônio, se você tiver curiosidade, Kairos vai postar, não sei se já postou, sobre a vida de Santo Antônio, já que hoje é dia de Santo Antônio, que a gente possa se inspirar nele, que doou a sua juventude em amor a Deus, por uma fé autêntica, e ele foi um cristão autêntico. Então eu espero que vocês tenham gostado da partilha de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, você que chegou pela página hoje e caiu de paraquedas aqui, não sabe muito bem o que a gente é. Nós somos um grupo de oração jovem da Igreja Católica Apostólica Romana, fazemos parte do movimento da Renovação Carismática Católica, o movimento da Igreja, reconhecido pela Igreja. Nós estamos aqui partilhando. Essas horas se não fosse quarentena, estaríamos na nossa igreja, mas estamos aqui, porque o Senhor quis que estivéssemos aqui para falarmos disso. Então, bendito seja Deus pela vida de todos vocês. Muito obrigado por terem estado aqui. Sejam firmes, tenham uma fé autêntica e peça, pelo amor de Deus, todos os dias, pedindo ao Espírito Santo a graça de aumentar cada vez mais em nós a nossa fé. Amém? Então, vou falar brevemente aqui os nossos avisos, nossos recadinhos. Segunda a sexta-feira estamos aqui para rezarmos o terço mariano a partir das 21h15. De segunda a sexta às 15 horas estamos lá no Instagram @goddekairos_ para rezarmos o terço da misericórdia. Toda terça, toda quinta tem vídeo novo no nosso canal do YouTube. Terça é vídeo de reflexão, são reflexões curtinhas, tipo isso que a gente falou hoje, só que bem enxugado assim, ó, tipo, um negócio de 1 hora vira 5 minutos. E toda quinta a gente reposta as lives, então se vocês quiserem maratonar, tem as lives também de grupos quando ainda estava acontecendo na igreja, né, onde ainda não era quarentena. E aos sábados a gente tem grupo de oração, aqui às 20h30. Temos o nosso grupo de crescimento espiritual no WhatsApp, que é Kairos Pray. Tá aqui o link para entrar, é aberto para quem quiser entrar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de crescimento espiritual, onde a gente partilha oração, reflexão, música, vídeo, livro, enfim, para nos ajudar a aumentar a nossa fé, entendeu? Para que a gente seja cristão, conhecedor, assim, de Deus. Então, é conteúdo exclusivo, entra lá, se você já tá lá, compartilha com quem ainda não tá lá. É um grupo onde só os servos mandam mensagem, então não fica um monte de conversa paralela. Então, se você não gosta de grupo, o Kairos Pray é pra você, porque é o grupo onde só os servos falam alguma coisa, tá bom? Temos todas as nossas redes sociais, então se vocês quiserem entrar em contato conosco, estão todas aqui embaixo. Estamos dispostos a te ouvir.
ouvir seu testemunho, ouvir se você quiser conversar apenas, se estiver se sentindo sozinho, estamos aqui para isso. E sedes firmes e perseverantes, não desprezem a juventude de vocês. São Paulo já dizia lá, né, na palavra. Não desprezem a juventude de vocês, usem toda a criatividade e impulsividade do jovem para fazer aquilo que Deus quer de nós. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram por aqui. O Henrique entrou, a Regina Célia, Claudião, José Maria, Edilane, a tia Cícera, a Sônia, Ana Maria de Souza, a Valentina, todos vocês que estiveram. Se eu não falei o nome de alguém é porque me perdi aqui nas mensagens, mas sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de oração. O nosso coração se alegra demais com isso. Eu tenho certeza que assim como Deus tocou meu coração, tocou o seu nesta noite. Um beijo, fiquem com Deus. E amanhã tem missa, hein, gente? Amanhã é domingo, dia do Senhor. Participem da Santa Missa. Muito obrigada, Eric, mais uma vez por ter participado e por ter feito o playback dessa música maravilhosa. Não sei nem como eu não chorei, porque ela fala demais comigo, gente. Foi uma das músicas que mais me impactaram nesses anos todos de igreja. E Deus fala muito comigo através dela. Espero que tenha falado com você também. Então, se nós vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Sejamos firmes, fiéis e cristãos autênticos. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.